Olá pessoal, aqui é o professor Jorge Cortez. Fizemos as nossas 4 aulas, onde na aula 1 nós aprendemos a instalar o QGIS, fizemos o nosso contorno da nossa área, utilizando aqui a opção criar nova camada shapefile, então adicionamos um contorno nessa área. Nós calculamos por meio da calculadora de campo, né, a área e o perímetro dessa área, com os comandos áreas e perímetros. Nós também adicionamos as linhas de plantio, tá, a essa área aqui, utilizando o comando matriz de linhas offset, foi o que nós vimos na aula 1. E aí finalizamos a aula 1, lembram? Fazendo o nosso layout de impressão, né? Nós tínhamos já um layout pronto, lembra? Nós fizemos o nosso mapa de contorno da área, utilizando aqui o layout de impressão do QGIS, tá? Esse modelinho pode ser utilizado para os outros mapas lá agora, depois que você já tem um pronto. Tá? Depois na aula 2 nós passamos a trabalhar com a parte que o Brasil mais faz de agricultura de precisão, que é a geração de grades amostrais. Então nós aprendemos a gerar uma grade amostral. Tá? Lembra que eu recomendei uma amostra para cada 2 hectares. Casos excepcionais, uma amostra para 3 hectares. Né? Mais do que isso, perda de informação. O mapa passa a ser mais do que um chute, do que um acerto. Taxa fixa seria melhor do que taxa variável em amostragens muito grandes. Então nós aprendemos também, depois, na aula 2 ainda, trabalhar com a fertilidade. Nós calculamos, né, e fizemos um mapa do V% da nossa área, né, aqui, colorido, bonitinho. Utilizamos para isso aqui na coluna de processamento, né, o comando IDW, interpolação IDW, né, ele é um interpolador que não leva em conta os seus vizinhos, né, por isso que ficam essas manchas aqui, ó, que a gente chama de olho de boi. Tá? Mas é o que o pessoal mais utiliza, é o mais simples. Tá? Na aula bônus vocês vão ter a opção, a oportunidade de ver o trabalho com a geoestatística e a krigagem, que é um outro método de interpolação, outro método de analisar os dados. Tá? Por fim, na aula 2 nós fizemos o nosso mapa de taxa variável, foi o mapa de calcário, né? Utilizando para fazer o cálculo a calculadora raster, né? Utilizando o T e o V, né? Por meio do método de saturação por base, e fizemos nosso mapa de taxa variável. Isso foi na aula 2. Aí entramos na aula 3. Na aula 3 nós começamos a trabalhar com imagens, né? Então nós aprendemos de onde baixar a imagem de relevo, que foi do Topodata, onde nós trabalhamos com o mapa de altimetria, calculamos o declive e também fizemos uma curva na extração da curva de nível. Também nessa aula 3 nós trabalhamos com os índices de vegetação, que é algo muito importante para nós na agricultura. Aprendemos a baixar por meio da plataforma do Sentinel Hub, uma das melhores plataformas. Né? O Sentinel tem um tempo de revisita de 5 dias, pixel de 10 metros. Então, para nós, a agricultura é com certeza uma das melhores opções gratuitas de imagens de satélite que nós temos. E aprendemos a calcular o índice de vegetação por diferença normalizada, que utiliza a banda 4 e a banda 8 do Sentinel. Banda 4 é vermelho, banda 8 é o infravermelho. Tá? Então nessa aula 3 nós trabalhamos com as imagens. Na aula 4 nós passamos a trabalhar com o mapa de produtividade, né? O mapa de produtividade, o arquivo bruto que sai lá da colhedora, tem um monte de informações que nós podemos utilizar, só que vem com bastante erro. Então inicialmente nós precisamos fazer uma filtragem. Depois dessa filtragem do mapa de produtividade, nós podemos sim gerar o nosso mapa, né, com todas as classes para ser apresentada depois para o produtor. Por fim, fizemos a geração de zonas de manejo, lembrando que neste caso aqui nós fizemos a geração da zona utilizando o software MZA do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, disponível para download lá na sua página. Eu deixei. E aí com isso, com a nuvem de pontos que ela é gerada, lá no MZA a gente consegue observar a zona de manejo. Depois, de forma manual, a gente constrói os polígonos, né, dessas zonas aqui. Tá? Então foi isso que nós vimos nessas 4 aulas, né? Fizemos um básico aqui da agricultura e também no canal do YouTube tem um curso completo lá, passo a passo, devagarzinho, para vocês aprenderem a processar todos os dados da agricultura de precisão com QGIS, software livre e aberto, com certeza um dos melhores softwares aí do mundo, num SIG para a agricultura de precisão de maneira gratuita. Tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa parte, dessas 4 aulas que nós fizemos aqui rapidamente, e espero vê-los dar uma passadinha lá na aula bônus para entender como que é o processo de geração de mapas e zona de manejo com um complemento feito por brasileiros. Tá? Então espero vocês lá. Tchau!